Seja muito bem-vindo ao Zona de Conflito, seu canal sobre geopolítica, análise política e bastidores do poder global. A Venezuela está à beira de um capítulo decisivo de sua história. Nesta quinta-feira, 9 de janeiro, as ruas de Caracas e de outras grandes cidades foram tomadas por milhares de venezuelanos, que, com cartazes, bandeiras e palavras de ordens, protestaram contra o presidente Nicolás Maduro. A manifestação acontece às vésperas de sua posse para um terceiro mandato presidencial, marcado por controvérsias e contestação tanto dentro quanto fora do país. A atmosfera é de tensão, com um clima de incerteza e medo permeado a população. Para muitos, a posse de Nicolás Maduro representa a continuidade de um regime que, segundo a oposição, mergulhou a Venezuela em uma crise política, econômica e social sem precedentes. Já para seus apoiadores, é um momento de reafirmação do chavismo, um movimento político fundado por Hugo Chávez e mantido vivo por Maduro desde 2013. A atual crise política teve início com as eleições presidenciais realizadas em 28 de julho do ano passado. Apesar de as autoridades eleitorais amplamente controladas pelo governo chavista terem anunciado a vitória de Nicolás Maduro, o processo eleitoral foi alvo de críticas e denúncias de fraude. A oposição liderada por Edmundo Gonçalves acusa o governo de manipular resultados e utilizar ferramentas de intimidação para garantir a vitória de Maduro. Segundo os dados apresentados pela oposição, Gonçalves teria vencido as eleições com ampla vantagem, contando com o apoio de diversos setores da sociedade, incluindo parte da classe média urbana, estudantes e trabalhadores que clamam por mudanças. Por outro lado, o governo nega as acusações e insiste na legitimidade do pleito, utilizando o controle das instituições estatais, como o Tribunal Supremo da Justiça, para respaldar a sua versão dos fatos. Desde que assumiu o poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez, Maduro consolidou sua posição por meio do apoio incondicional das Forças Armadas e dos serviços de inteligência. Esses dois pilares são fundamentais para a sobrevivência de seu governo, especialmente em momentos de crise. Diosdado Cabello, uma das figuras mais influentes do chavismo e o braço direito de Maduro, é apontado como o principal estrategista por trás da repressão contra a oposição. Nos últimos dias, líderes oposicionistas e ativistas foram presos sob acusação de conspiração e incitação à violência. A oposição afirma que essas detenções têm como único objetivo silenciar vozes críticas e intimidar os manifestantes. Mesmo diante desse cenário, Edmundo Gonçalves e sua equipe continuam a organizar protestos e buscar apoio internacional para pressionar Maduro a renunciar ou convocar novas eleições. Em meio a esse cenário de polarização, desponta como uma das maiores figuras da oposição. Carismática e combativa, Machado tem sido uma voz ativa contra o regime de Maduro. Apesar de ter sido impedida a concorrer nas eleições de julho, por meio de uma decisão judicial amplamente vista como arbitrária, ela permaneceu um símbolo de resistência para muitos venezuelanos. Durante meses, Machado viveu na clandestinidade para evitar a prisão, mas, recentemente, voltou a aparecer publicamente, assumindo a linha de frente da mobilização contra Maduro. Em seus discursos, ela enfatiza a importância de manifestações pacíficas e faz constantes apelos às Forças Armadas para que reconheçam Edmundo Gonçalves como o legítimo presidente da Venezuela. Abre aspas, não se trata apenas de uma luta política, é uma luta pelo futuro do nosso país, por liberdade e dignidade. Não podemos permitir que a Venezuela continue refém de um regime que não respeita a vontade do povo, fecha aspas, declarou Maria Corina Machado em um comício realizado na última semana. Enquanto as manifestações tomam as ruas, o governo de Maduro intensifica suas medidas de segurança. Tropas militares foram mobilizadas em Caracas, e aliados chavistas organizaram contramarchas em defesa do governo. O clima é de confronto iminente, com denúncias de repressão policial e violência por parte das Forças Armadas de Segurança. Diosdado Cabello, em um pronunciamento recente, reafirmou que o governo não recuará diante das pressões internas ou externas. Abre aspas, não vamos permitir que interesses estrangeiros ou grupos desestabilizadores interfiram na soberania da Venezuela. Estamos prontos para defender a Revolução Bolivariana a qualquer custo. Fecha aspas, afirmou Cabello, em um discurso que deixou claro o compromisso do governo com a manutenção do poder. A crise na Venezuela também atraiu atenção internacional. Países vizinhos e organizações internacionais manifestaram preocupação com a situação do país. Enquanto algumas nações, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, não reconheceram a legitimidade do governo de Maduro, outros, como China e Rússia, continuaram a apoiar o regime chavista, complicando ainda mais a situação. A oposição, fortalecida pelo apoio popular e pela liderança de figuras como Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, continua a resistir, mas enfrenta um governo disposto a usar todos os meios para se manter no poder. A pergunta que permanece é: até onde o governo de Maduro está disposto a ir para conter a oposição?
E mais importante, como os venezuelanos poderão superar as divisões internas para construir um futuro de estabilidade e prosperidade. Deixe seu comentário e aproveite para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!